Irmãos, hoje nós iniciamos uma nova série. Essa série já estava sendo divulgada há algum tempo e tardou por alguns motivos, e hoje nós iniciamos efetivamente. Nós não iniciamos do jeito que eu desejava iniciar, da forma como eu desejava começar essa série, mas as necessidades fizeram com que nós, debaixo da providência de Deus, fizesse com que nós iniciássemos essa série hoje. O título da série, o tema da série é Os Oficiais da Igreja. Subtema: Instrumentos da Graça Divina para a Preservação da Casa de Deus. Existem termos que são muito preciosos para a teologia bíblica, muito preciosos mesmos. Alguns desses termos, eles precisam retirar algumas proporções e colocar outras, né? Esse termo é muito precioso porque a casa de Deus, na antiga aliança, era o local da presença especial de Deus, era o local de encontro com Deus. Essa perspectiva teológica, ela foi modificada de tal forma que nós somos morada de Deus e, ao mesmo tempo, como Paulo orienta Timóteo aqui, o corpo reunido também é o local da presença de Deus, do encontro com Deus, de uma forma especial, de uma forma particular, forma essa que não é experimentada nas nossas particularidades, nas nossas individualidades. E aí então mostra o rigor daqueles que são levantados para instruir, para preservar, para edificar, para proteger esse local de encontro com Deus, onde reside o povo de Deus, o rebanho do Senhor. Então, ao longo da nossa série, nós vamos pontuando aqui essas características do tema que nós colocamos aqui para seguir. Oficiais da igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Então, hoje nós teremos um sermão mais instrutivo, mais teológico. Alguns pontos não serão observados, algumas áreas não serão contempladas, como toda introdução, nós não nos delongarmos para mais de uma pregação. Mas aqueles pontos que eu julguei necessário, então eu trouxe para nós considerarmos para potencializar toda a exposição. Então aqui nós estabeleceremos alguns fundamentos para construir sobre ele. Primeiro eu queria defender para os irmãos aqui, falar um pouco para os irmãos do próprio tema e do propósito da série. E aí eu quero ler mais uma vez com os irmãos, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 15 apenas. Diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Até aqui. E aí eu quero fazer algumas observações necessárias aqui. Em medidas diferentes, todos nós já fomos expostos aos diversos ensinos relacionados à Igreja do Senhor. Seja através das aulas de eclesiologia, nós estudamos aqui durante muito tempo, seja através das aulas da classe de discipulado de novos membros, que a grande maioria aqui fez, seja através da exposição da Confissão de Fé Batista de 1689, especialmente o maior capítulo dessa confissão, o capítulo 26, que trata justamente da eclesiologia, da doutrina da igreja, ou seja, através das constantes palavras sobre a vida da igreja, sobre a prática, sobre a filosofia e o propósito da igreja, que são esboçados aqui continuamente através desse púlpito. A própria forma como nós vivemos a igreja proclama o que e como nós compreendemos pela noiva de Cristo, pela família de Deus. A forma como nós vivenciamos já é uma proclamação daquilo que nós entendemos por ser igreja. Abra aí em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 25. Um pouquinho adiante.
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É dessa forma que nós devemos enxergar a igreja. Muito além daquilo que nós experimentamos agora. Muito além daquilo que o nosso tato de uns com os outros podem desfrutar. Muito além do que os nossos olhos, ainda pecaminosos, conseguem enxergar. Muito além do que as nossas mentes, ainda atingidas pelo pecado, conseguem discernir ou conseguem ansiar. Nós devemos olhar por aqui com os olhos de Cristo, através da percepção e das promessas do Senhor Jesus Cristo do que é a igreja. Então, esse olhar, essa perspectiva, nos tira de muitas enrascadas, nos tira de muitas armadilhas. No primeiro momento, mas ainda não aqui, nós veremos, nós percebemos que esse processo ele é progressivo, é contínuo e inconstante. A igreja tem que caminhar em santificação. Foi assim que Deus estabeleceu. Essas são as promessas sobre a qual se fundamenta toda a vida cristã, toda a vida da igreja, a vida cristã, portanto, a vida da igreja, a vida da família de Deus, a vida da casa de Deus, do corpo de Cristo, é um progresso em ascensão, nunca em declínio, nunca parada, mas é um progresso, é um caminhar, às vezes de forma mais lenta, mas sempre caminhando. Daí então a percepção da devida aplicação à disciplina, exortações, admoestações, discipulado, instruções, aconselhamentos, as diversas ferramentas que o Senhor nos deu. Porque nós não olhamos para aquilo que você é agora, para aquilo que nós somos agora. Nós olhamos com os olhos de Cristo, com os olhos do fim, com os olhos da consumação. Nós vemos num ao outro aquilo que ainda nós não somos, mas efetivamente, com toda convicção, nós seremos. Porque é assim que Cristo olha para nós. Se não fosse assim, nós seríamos completamente fulminados, destruídos, dizimados. Diante de inúmeros pecados, ofensas, agressões, injúrias que nós cometemos, a própria santidade de Deus, a própria glória de Cristo Jesus. É assim que nós olhamos. Então, essa percepção, essa visão, nos tira de muitas enrascadas. Primeiro, para nós não aceitarmos as defraudações, as deficiências, as distorções, as corrupções no meio do corpo, porque nós estamos em progresso. E esse progresso, ele dizima tudo isso que eu acabei de falar. Inclua-se a isso a imaturidade também. Isso também nos tira de outras enrascadas, por exemplo, de argumentações difamatórias contra os cristãos, contra as igrejas, contra os líderes, de que a igreja ela é muito hipócrita, porque a igreja só fere, a igreja só machuca, a igreja só julga. E nós vamos à igreja para receber alento, cuidado, pastoreio, aconselhamento e proteção. E quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com julgadores, com hipócritas, com pecadores. Aqueles que olham dessa forma, aqueles que chegam a essas conclusões, eles não estão olhando a igreja com os olhos de Cristo, através da revelação. Esses que olham assim, eles estão olhando para a igreja, para a noiva do Senhor, que não é uma prostituta. Eles estão olhando com os olhos carnais, com os olhos que ainda não foram transformados, que testifica contra a sua própria profissão de fé, de que atestam que são transformados por Cristo Jesus e são novas criaturas. Mas não é assim que eles olham. Pensando eles que, defraudando a noiva, ainda continuará em comunhão com o noivo. É impossível isso.
Então, no certo sentido, a agressão contra a igreja sempre é pessoal. Porque é contra mim, é contra meu irmão, é contra o meu noivo, o meu Cristo, o meu Senhor. Então, esse é um ponto basilar. E isso, em alguma medida, nós já sabemos. Nós, dessa pequena igreja, já sabemos. Então, o que isso quer dizer? Que as exposições que nós experimentaremos aqui não nos encontrarão vazios na compreensão que nós temos sobre os diversos assuntos que serão levantados, mas especialmente a vida prática da igreja. Não nos encontrarão vazios. Os ensinos aqui não nos encontrarão com pressuposições sem qualquer fundamento daquilo que Deus criou em Cristo Jesus, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela, que é a igreja do Senhor. Então, a dinâmica das exposições, elas seguirão algumas nuances, alguns ângulos aqui. E aí, para nosso maior aprofundamento, como nós fazemos sempre, sem pressa alguma, a dinâmica das exposições, ela observará alguns ângulos que a própria epístola fornece, as próprias epístolas, as próprias cartas fornecem para nós. Ou seja, nós observaremos e nós aplicaremos os ensinos, as exortações, os apelos, através de alguns olhos. Por exemplo, em alguns momentos, nós faremos essas aplicações através dos olhos de Paulo, que é o autor, que é o apóstolo. Paulo, já experimentado massivamente, já velho, ele caminha para completar a sua carreira, como nós vemos na segunda carta. Em alguns momentos, nós faremos as aplicações através dos seus olhos. Em outros momentos, nós faremos isso através dos olhos dos pastores, que são delegados apostólicos a quem Paulo escreve, Timóteo e Tito, que estão no campo recebendo as instruções sobre as orientações da missão ou das missões que eles receberam ali. Em outro momento, nós olharemos através dos olhos da igreja local ou das igrejas locais ali representadas nessas cartas, que são preservadas e nutridas, recebendo a autoridade apostólica ao se submeterem aos seus pastores comissionados por Paulo, que é Timóteo e Tito. E por fim, nós olharemos também através dos olhos dos pastores, a quem Timóteo e Tito são encarregados de constituir como presbíteros naquelas igrejas, a quem eles mesmos prefiguram e chega até nós. Então, nós olharemos através de algumas perspectivas ou ângulos diferentes para fazer aplicações pessoais, fazer aplicações muito vívidas daquilo que nós mesmos entendemos como igreja. Dessa forma, irmãos, ficará ainda mais evidente a filosofia de ministério da nossa igreja. Como nós concebemos igreja, como nós entendemos igreja, como nós entendemos a vida prática e dinâmica da igreja, a forma como nós pensamos igreja, segundo nós observamos e nos submetemos às sagradas escrituras. E, concomitantemente a isso, paralelo a isso, a este propósito, que é bem mais abrangente, nós consideraremos também a oportunidade que nós temos no nosso meio da eleição de oficiais da igreja, sejam presbíteros ou diáconos. E esse tempo nos ajudará, então, a solidificar, por exemplo, o que a igreja deve esperar de tais homens. Ao mesmo tempo que aprofundará o entendimento do que a igreja deve promover e sustentar nela mesma. É importante entender isso, por quê? Porque nós não somos os únicos que têm acesso a essas sagradas escrituras. Nós não somos os únicos a expor essas cartas, a pensar sobre a vida e prática da igreja. Então, o que fica muito evidente é que, tendo a mesma escritura, tendo acesso à mesma revelação, o que nos torna com a dinâmica diferente é a forma como nós concebemos as instruções que aqui são expostas para nós. E é por isso, e esse é o grande ponto, da importância
de percebermos essa filosofia de ministério. Vamos observar agora alguns textos, né, não somente nas epístolas, mas começando lá em Jeremias. Então, vamos lá, Jeremias capítulo 3, sobre assuntos e áreas que nós trataremos aqui, mostrando a instrumentalidade, a responsabilidade e o cuidado de preservação da casa de Deus. Jeremias, no capítulo 3, nós estamos ali, irmãos, nós estamos ali no ponto áureo da consumação da quebra da antiga aliança, onde nós vemos ali a ruptura crassa, visível, do relacionamento de Deus com o seu povo pactuado. E isso aconteceu efetivamente por causa da falha dos seus líderes, que permitiram com que aquele povo caminhasse por vales tortuosos, por caminhos tortuosos, e desse vazão à sua própria carne. Eles são condenados grosseiramente, profundamente, porque eles não exerceram o papel que eles deveriam exercer. E nós vimos isso inúmeras vezes em Oséias, nós vemos isso em todos os profetas pré-exílicos ali. Então, o Senhor não somente promete uma nova aliança, e todos os instrumentos que fazem parte dessa nova aliança, mas também promete pastores fiéis. E é interessante o termo traduzido aqui como pastores, porque aqui poderia ser traduzido como líderes, como reis, como aqueles que estão à frente, aqueles que são encarregados de conduzir o povo em fidelidade, porque esses não foram. No versículo 15 nós vemos: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Aqui são descrições daquilo que poderia ser formado como sabedoria, mas um discernimento que caminha para um alvo e só descansa até chegar a esse alvo, cumprindo a missão que recebeu do Senhor. Então, isso é cumprido na nova aliança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é esse supremo pastor, o Senhor é esse supremo rei, o Senhor é esse supremo líder. Então o Senhor cria os seus instrumentos de graça para simbolizar, para serem sombras daquilo que Ele é. Assim como Ele faz, por exemplo, na sua relação dele mesmo com os maridos, com os esposos, que são um tipo do próprio Senhor Jesus Cristo. Assim também são os pastores. Assim também são os presbíteros. Aqueles que foram encarregados de nutrir a alma. E é muito importante perceber isso. Nós não lidamos com as suas emoções simplesmente. Psicólogos fazem isso. Terapeutas fazem isso. Nós não lidamos com as suas emoções simplesmente. Nós lidamos com as feridas da alma, com as complexidades da alma. Daí então a munição do alto para que essa tarefa seja cumprida a contento, em fidelidade ao Mestre, em fidelidade àquele que comissionou cada um que ele marcou. E graciosamente ele concede o dom à igreja para que identifique essa marca. Vamos perceber algumas dessas instruções e como nós devemos responder a elas. Primeiro nós nos deparamos com essa, Jeremias capítulo 3, versículo 15. Não somos somente nós, é importante, irmãos, perceber que temos acesso. Será que só tem na Bíblia, nas Bíblias da Igreja Batista Reformada em Russas, Jeremias capítulo 3, versículo 15? Não. Mas como nós entendemos, se nós fazemos parte da nova aliança em Cristo Jesus, e nós somos, ou por enquanto eu, aquele pastor que apacentará com fidelidade. Como então deve ser compreendido? Essa palavra é uma promessa aqui. Aqui é uma promessa que foi consumada em Cristo Jesus, é uma promessa. Como deve ser compreendido? Fazendo as escolhas pessoais, escolhendo o meu bem, escolhendo o melhor para mim. Tudo isso diz respeito à concepção ministerial
da igreja. 1 Timóteo, 1 de Paulo a Timóteo. Vamos ver alguns desses papéis, desses deveres, dessas responsabilidades dos pastores, dos presbíteros da igreja, dos oficiais da igreja. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Capítulo 4, versículo 11. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua estes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Capítulo 5, versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Tito capítulo 1, versículo 5. Meus irmãos, a ordem que eu estabeleci aqui será a ordem que nós experimentaremos a exposição, né? Então, só fazendo um parênteses aqui, a exposição será feita 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, percebendo a cronologia dos acontecimentos e a ordem temática de que Paulo escreve ali. Mas mais na frente nós veremos isso. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. E aí então ele vai mostrar essa prescrição. Capítulo 2, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Capítulo 2, versículo 15. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Qual é o ponto, irmãos, aqui? Qual é o ponto de tudo isso? Aqui, a grande questão é quanto à filosofia de ministério. O que eu quero dizer com isso? Qual é a intensidade e a constância que compreendemos que essas diretrizes devem ser pastoreadas para serem fiéis à igreja do Deus vivo? Com que intensidade nós compreendemos? Qual é a constância de percepção de fidelidade que nós compreendemos que esses deveres, essas responsabilidades devem ser exercidos na vida da igreja para o pastoreio fiel? E aqui é nesse ponto que há a distinção ministerial de pastores, presbíteros, diáconos e, portanto, de igrejas.
É na forma como nós percebemos como essas palavras encontram o nosso coração. Por isso, é uma questão de consciência. Se a forma como nós respondemos a esses deveres, a essas responsabilidades, nos dá paz de consciência, nos dá tranquilidade de consciência. E nisso está a filosofia de ministério. Muitas decisões de como pastorear a igreja, do que, quando e como exortar, de como e quando aconselhar, muitos desses porquês fluem necessariamente da compreensão que nós temos, da intensidade com que isso deve ser observado. Por isso que algumas coisas que passam desapercebidos em umas igrejas não passam por outras. Por isso que alguns pecados que ficam encobertos em algumas igrejas não ficam em outras. Por isso que algumas brechas que permanecem ao longo da vida em algumas igrejas não permanecem em outras. Por isso que os desgastes que nós observamos em algumas igrejas, nós não observamos em outras. É questão de consciência daquele que foi comissionado pelo Supremo Pastor. É questão de consciência daquele que olha para essas palavras e percebe a inquietude, as inquietações de responder fielmente a elas, e mesmo assim a sua mente, o seu coração, o seu espírito lateja: será, Senhor, que há fidelidade nessa obra? Onde está, ó Deus, a radicalidade, o moralismo, o legalismo, ou a fidelidade às sagradas escrituras, às ordens do Senhor? É muito importante nós percebermos, porque até o desprezo deve ser denunciado e combatido àqueles que são ministros do Senhor, para que a autoridade dele não seja minada. A negligência daqueles que deveriam amparar e dar suporte precisa ser condenada e punida, disciplinada. Mas isso acontece com alguns. Em outras igrejas, nós não percebemos essa intensidade e tensão. E aqui, então, tudo se resume a isso, irmãos. Filosofia de ministério. Como nossa consciência responde tranquilamente aos deveres e responsabilidades que foram colocados sobre os líderes da igreja. Como? Isso tudo é o porquê dessa série. Claro que debaixo disso está o propósito que nós temos de entender profundamente o nosso papel na identificação desses que o Senhor marcou para o nosso próprio benefício, nutrição e preservação. E então esses exercerão esse ministério debaixo da sua consciência escrava às Sagradas Escrituras. Então nós vamos passar agora por alguns pontos mais técnicos. Primeiro, a terminologia. Essas cartas juntas, elas são chamadas de epístolas pastorais ou cartas pastorais. Os termos podem ser sinônimos, alguns gostam de colocar alguma diferenciação, colocando mais solenidade ao termo epístola, mas os termos podem ser usados de forma intercambiável. Esse termo, epístolas pastorais, eles foram cunhados no século XVIII, então foram aceitos extensamente, e assim nós chamamos até hoje. Os destinatários também, eles são muito claros, né? São epístolas a destinatários únicos. Paulo escreve a Timóteo e Paulo escreve a Tito. Claro que, como acontece providencialmente, ou como aconteceria providencialmente, toda a igreja teria acesso a essas cartas. E aí o propósito, então, precisa ser destacado aqui. Se essas cartas são tão particulares, são destinadas àqueles que exercem o ministério pastoral, por que a igreja teria acesso? Porque a igreja, então, tem acesso a instruções que muitas vezes não conseguirão ser discernidas por aqueles que não foram vocacionados.
não serão percebidas nuances tão particulares daqueles que não foram vocacionados. Muitas vezes nós pegamos abruptamente essas palavras e aplicamos primariamente a nós, como ovelhas, e nos esquecemos de que, primeiramente, elas foram destinadas a pastores, a líderes. E essa é a grande arte da aplicação. A aplicação primeira sempre vem para a intenção autoral primária e depois ganha maior escala e ganha maior amplitude. Essa é a grande arte da aplicação, em que muitos naufragam. Como Timóteo recebeu essas palavras? Essa é a primeira aplicação. Como Tito recebeu essas palavras? Por que Paulo concedeu essas palavras? Por que Paulo fez essas exortações? Como aqueles que estavam sendo constituídos pastores por Timóteo e Tito deveriam receber essas palavras? Como a igreja deveria nutrir e preservar os meios necessários para que aqueles que a pastoreiam exerçam esses papéis, porque daí virá a nossa nutrição e a nossa preservação. A igreja, então, deveria, talvez, diante de muitas reflexões, fazer a seguinte reflexão: olha, isso tudo deve ser aplicado em nós e através de nós. Isso quer dizer que nós temos o dever de promover aquilo que nos é exigido. O quê? O pastoreio fiel. O pastoreio fiel, para que nós cheguemos ao encontro do nosso Senhor. Meus irmãos, isso é vital, porque ovelhas que não têm um pastoreio fiel se desviarão. Desnutrida, perecerão. A obra do Senhor não é fragmentada, não é segmentada. Embora tenha inúmeras nuances, vários aspectos, ela é ela é uma unidade. De tal forma que nós não percebemos as estratégias de Satanás minando aqueles de quem tanto nós precisamos. Tanto precisamos. Concorrências, queda de braço, injúrias, difamações, defraudações, brigas de ego. E fazendo isso, nós estamos minando para que morra, mesmo que essa não seja a intenção primária do nosso coração, aqueles que nós precisamos tanto para a nossa sobrevivência. É assim que a igreja deve viver. É isso que a igreja deve perceber. Portanto, Timóteo e Tito, eles são representantes apostólicos, eles são delegados apostólicos, imbuídos de autoridade do apóstolo Paulo, e essa autoridade é passada para outros, a quem Tito e Timóteo prefiguram. Então, o próprio conteúdo das epístolas mostram que são correspondências particulares aos filhos da fé. Nós vemos isso em 1 de Timóteo, capítulo 1, Tito, capítulo 1, logo nos primeiros versículos, ao filho da fé. Vamos abrir. 1 de Paulo a Timóteo, versículo 2, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Título, capítulo 1, versículo 4, diz: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E inúmeras outras referências internas e externas nós encontramos dentro das próprias cartas, como através
de outros testemunhos. Atos dos Apóstolos se referindo a Timóteo, as extensas cartas que nós vemos se referindo a Timóteo, segundo aos Coríntios, Gálatas, a própria carta de 2 Timóteo se referindo a Tito. Então, aqui nós vemos orientações de Paulo como mentor, como pai na fé, como discipulador, sobre orientações a respeito de vários assuntos, por exemplo, da vida piedosa que os próprios ministros deveriam ser, para serem padrão entre os fiéis, para serem modelos entre os fiéis. Então, como eles imitariam a Cristo, ou como eles imitariam os apóstolos, imitando os seus pastores, que são os seus tutores, que são os seus orientadores. E isso deveria ganhar toda a igreja. Então, observe Timóteo e Tito. Quando nós iniciarmos a exposição de cada carta, então, próxima semana, se for da vontade de Deus, Timóteo, então nós refletiremos sobre a biografia de Timóteo, posteriormente a biografia, embora pequena, de Tito. E é impressionante perceber, Paulo teve inúmeros relacionamentos, poucos, é verdade. Mas é interessante como Paulo menciona aqueles com quem ele se relacionava nas suas cartas. Às vezes dedicando uma porção muito breve, às vezes se estendendo em 1 ou 2 versículos, mas não é isso que nós enxergamos a respeito de Timóteo e Tito. Não é dessa forma que nós enxergamos. E através dessas expressões nós vemos o coração de Paulo sendo exposto através do dom que ele recebeu de Deus em Timóteo e Tito. O apreço que Paulo tinha por eles é impressionante. E esse apreço ele é destacado quando nós contrastamos com os vários outros relacionamentos e as várias outras menções que o próprio Paulo fazia dos seus cooperadores, dos seus companheiros de trabalho, dos seus companheiros de obra. Mas ao se relacionar, ao mencionar Tito e Timóteo, nós vemos afeto, nós vemos consolo, nós vemos respeito, nós vemos devoção, nós vemos graça. E isso é algo que ovelhas não entendem. Não entendem de que a vida ministerial é solitária. E essa solidão inúmeras vezes deixa feridas, deixam marcas, deixam cicatrizes. E algumas delas não curam. Não curam. Entenda, irmãos, não é por falta de proximidade. É porque na relação o tom é diferente, a linguagem é diferente, o assunto é diferente, a lida é diferente. Por causa da própria vocação que o Senhor deu. E aí o ônus disso é, sim, em muitos momentos da biografia, caminhar sozinho. Esse é o grande ônus. Esse é um dos grandes e constantes sacrifícios. É por isso que existe tanto recurso pré-julgamento de um pastor, de um presbítero, porque eles estão na vitrine, eles serão atacados com maior intensidade, porque eles são aqueles que exortam e apontam e expõem as deficiências e os erros daquele a quem ele pastoreia para então buscar a correção. É inevitável isso. Então é interessante como Paulo vê em Timóteo e em Tito dom de Deus para a sua vida. E ele relata isso em inúmeros momentos. Essa afeição fica muito clara em inúmeros momentos. Na própria introdução às epístolas nós vemos que eles são chamados como filhos. E é interessante porque essa relação não é de mão única. Se Paulo os considera como filhos, é porque o próprio Paulo percebe essa relação e devoção dos seus filhos, tendo como pai. E isso alimenta o seu afeto. Isso alimenta o carinho que ele tem. E Paulo percebe então que eles são dons de Deus para a preservação da sua saúde espiritual e mental.
em momentos de maior agonia, de luta e solidão, especialmente quando ele experimenta o abandono daqueles que ele julgou serem homens fiéis e idôneos para a proclamação do Evangelho. Abra aí 1 Coríntios, vamos ver Paulo falando de Timóteo. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 14, Timóteo e Tito, eles exerceram o ministério também em Corinto. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, e aí esse pelo contrário é importante porque mandando quem ele vai mandar mostra o nível de consideração que Paulo tinha por aquela igreja. Olha o que Tito representa para Paulo. A sua insígnia de consideração, respeito e autoridade. Pelo contrário, para vos admoestar como os filhos meus amados, porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores, milhares de tutores, milhares de mentores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Olha a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Pelo que não podendo suportar mais, aqui eles estavam experimentando sofrimento, perseguição, e Paulo envia então um consolo. Pelo que não podeis suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então, o pastoreio, irmãos, é o instrumento de graça que os pastores não experimentam. O pastoreio é o consolo que muitos pastores não experimentam. E essa é a percepção dos oficiais da igreja como instrumentos de nutrição e preservação da própria igreja. Paulo tinha a Timóteo na mais elevada consideração, assim também como nós vemos de Tito. Tito, capítulo 1, versículo 4, quando ele é chamado de filho da fé. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos abrir no capítulo 5, capítulo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. A partir do versículo 5, diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, que somos nós, é como se ele dissesse, nos consolou com a chegada de Tito. Corinto os irmãos sabem que era uma igreja extremamente problemática. Paulo não iria confiar a qualquer um o pastoreio, a correção, a nutrição, a preservação dos ataques daquela igreja. Tito fez um bom trabalho. Tito e Timóteo fizeram um bom trabalho. E parte desse bom trabalho é levado a Paulo através de Tito. E não somente com a sua chegada, que já nos foi um consolo, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Capítulo 8, versículo 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Então, Timóteo e Tito são dons de Deus para Paulo.
E Paulo, quando escreve, escreve como aqueles que têm as portas abertas do coração para ter acesso às instruções de Paulo e responder a contento a essas instruções. Paulo sabe que tem acesso ao coração de Timóteo. Paulo sabe que tem acesso ao coração de Tito. E ele fala abertamente. É tanto que nós vemos a maravilhosa e pungente carta que Paulo escreve antes de experimentar o martírio. Enquanto a propósito, o contexto e a data das cartas, 1 Timóteo e Tito, elas são bem parecidas, tanto em relação à data, quanto em relação ao contexto, quanto em relação ao propósito. O contexto é o ambiente no qual Paulo estava inserido, e desse ambiente ele escreveu essas cartas. A data nós não podemos dizer ao certo. O propósito é a finalidade. Por que Paulo enviou essas cartas? Elas são cartas pessoais e instrutivas para aqueles pastores permanecessem em fidelidade no pastoreio daquelas igrejas. Aquelas igrejas estavam experimentando as duas não, porque Tito ele pastoreia ali, ele cuida mais de uma. Timóteo está em Éfeso, né? As ameaças, especialmente de falsos ensinos, que haviam tomado uma proporção gigantesca naquelas igrejas. As igrejas que Paulo fundou, junto com os seus cooperadores, estavam sendo deformadas porque a liderança, pelo menos em Éfeso, a liderança os presbíteros que foram constituídos ali, a liderança que foi estabelecida ali, não suportou a agressividade dos ataques e não pastoreou a contento aquelas igrejas. É por isso que Paulo não somente envia Timóteo a Éfeso, como deixa Timóteo lá. Em Creta foi diferente. Parece que aquelas igrejas elas foram fundadas muito rapidamente. A Creta é uma ilha e várias igrejas ali naquelas cidades. E Paulo então envia Tito para constituir presbíteros ali. Por quê? Porque uma igreja sem pastores está suscetível a lobos. Simples assim. E Paulo faz isso com muita rapidez. Então Paulo deixa Timóteo em Éfeso. Nós vemos isso logo no início da primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 1, no versículo 5 de Tito, nós vemos que Paulo deixa Tito em Creta, envia Tito para Creta. Essa ilha possivelmente foi vista por Paulo. Paulo passou por essa ilha durante a sua primeira viagem a Roma, na sua primeira prisão, né? Atos dos Apóstolos não registra nada sobre o trabalho que Paulo exerceu ali, ou seus cooperadores em Creta. Nós só vemos isso através da própria epístola mesmo de Paulo a Tito. Então, Paulo envia os seus cooperadores de trabalho ali para as igrejas que ele plantou, para proteger aquelas igrejas, para nutrir aquelas igrejas, para preservar aquelas igrejas. Então, em medidas diferentes, ambas as igrejas, elas precisavam ser defendidas, ser protegidas, tanto dos ataques internos quanto os ataques externos. Então, os falsos ensinos, eles fazem assim. Eles vêm externamente, muitas vezes, né? Eles vêm externamente e eles criam agentes internos para deformar a vida da própria igreja. É interessante porque por mais que, pelo menos nós sabemos que Timóteo era um jovem pastor, talvez uns 30 anos aí, mais ou menos, e talvez Tito também fosse um jovem pastor. É interessante a envergadura que esses homens tinham. Porque mesmo diante de intensos ataques, observa para Éfeso, Paulo passou mais ou menos 3 anos ali edificando, ensinando e constituindo presbíteros, e Atos capítulo 20, Paulo deixa presbíteros ali constituídos, adverte os que seriam levantados falsos ensinos, iriam ser levantados opositores externos e internos, e mesmo assim, eles não permaneceram firmes, corajosos, estáveis no papel que eles deviam desempenhar. Mas Paulo envia um jovem pastor em quem ele enxerga integridade de concepção, de vocação para cumprir o trabalho
que aqueles presbíteros, não um, que aqueles presbíteros não conseguiram. Então, essas cartas, elas foram enviadas logo em seguida, ou concomitantemente, ao comissionamento de Paulo, tanto a Timóteo como a Tito. Isso deve ter acontecido, pelo menos de 1 Timóteo, do ano 62 ao 64, e Tito do ano 64 até mais ou menos o ano 66, por aí. 2 Timóteo é muito particular, 2 Timóteo é diferente. 1 Timóteo, Paulo talvez esteja na Macedônia e escreve então para Tito, ou envia junto com ele, já para Timóteo, e Tito talvez estava ali perto de Corinto, numa cidade que é chamada Nicópolis. Segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é uma carta extremamente pessoal. Nós vemos ali a ênfase de Paulo ainda, quando Paulo escreve, muito provavelmente da sua segunda prisão em Roma, talvez do ano 66 até o ano 68, mais ou menos. E Paulo, ele continua com uma forte preocupação quanto à sã doutrina. A ânsia de Paulo é para que todo o trabalho, toda a vida que ele dedicou na plantação das igrejas, na constituição de oficiais, não defraudasse por causa do afrouxamento do pastoreio em se manter fiel na pregação do Evangelho, na integridade da mensagem. Então, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele ainda mantém isso muito latente, para que a doutrina, a sã doutrina, continuasse sendo preservada. Ao mesmo tempo que, para que isso acontecesse, as exortações deveriam ser proferidas a contento em larga escala. Então, em 2 Timóteo, Paulo ele é extremamente mais particular nos trabalhos relacionados ao ministério pastoral. Ele fortalece Timóteo, que em alguns momentos parece fraquejar diante dos ataques internos e das investidas externas que ele estava enfrentando. Por isso que Paulo exorta Timóteo para reavivar o dom que ele recebeu, a vocação que ele recebeu. E é por isso que Paulo também é um grande instrumento de graça na vida desses pastores. Porque a verdade é que muitas vezes nós recebemos as chicotadas, mas muitas vezes nos falta o pastoreio, o suporte e o ânimo. Com muita facilidade, as nossas grosserias são expostas, a nossa impaciência é exposta, as palavras erradas que nós usamos são expostas. Mas quando parte por outro ângulo, aqueles que têm pastores, aqueles que são pastoreados, recebem um tapa nas costas, recebem um afago nos braços, recebem proteção e provisão, sem falar das palavras carinhosas, compassivas e aconchegantes dos aconselhamentos que constantemente são recebidas. Então, a grande maioria dos pastores não tem isso, mas ele entende que é a sua responsabilidade e dever fornecer isso. Ele não pode se eximir dessa responsabilidade por questão de consciência. Não dá. Não dá. Então, o pastor ele se depara com inúmeras dificuldades de exortação, de aconselhamento, de repreensão. Muitas delas extremamente mal compreendidas. E talvez isso vai minando o ânimo, vai minando a disposição, vai minando o empenho. E então Timóteo recebe essa carta de Paulo, o animando, o exortando à solidez, à integridade. E nessas palavras de Paulo, ante o martírio, ele expressa profunda devoção e senso de realização, expressando para Timóteo o que é o ministério. O ministério é essa maravilhosa graça, em que nunca será removido a dor, mas em meio à dor, o extremo contentamento de ser vocacionado para ser lapidado e desgastado para a eternidade de glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas compartilham de vários temas.
medidas diferentes, nós vemos 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, a eclesiologia, tanto a filosofia de ministério quanto a prática, a vida da igreja sendo exposta ali. As 3 cartas compartilham profundamente, extensamente, de advertências contra os falsos profetas e os seus falsos ensinos. Muitos eivados de elementos judaicos, outros eivados do gnosticismo seminal que estava florescendo ali, que faziam separação entre o espiritual e o corpóreo, o sagrado e o profano. Nós vemos também exortações quanto à vida piedosa no próprio ministério, a vida piedosa pessoal de cada um, a vida piedosa familiar de cada casa e a vida piedosa eclesiástica. São temas extremamente recorrentes em todas essas cartas, especialmente nas 2, 1 Timóteo e Tito. E é interessante, por que é importante perceber essas exortações? Porque não são exortações retóricas. Timóteo tinha que garantir essa piedade ministerial, essa piedade pessoal, essa piedade familiar, para então garantir a piedade eclesiástica. Os irmãos percebem como o pastoreio é pessoal aqui? Os irmãos percebem como o pastoreio é singular no tratamento da alma, na condução do espírito, no forjamento da vida? Como nós respondemos a isso? Como um pastor responde a isso, tranquilo de consciência, quanto ao cumprimento do seu dever, sem pastorear devidamente, conforme nós vemos essas orientações? Como? Como? Também nós observamos ali algumas recordações, poucas, mas nós observamos em Tito, em 1 Timóteo, e especialmente em 2 Timóteo, nós ouvimos ali recordações da bendita esperança que há em Cristo Jesus, em quem Paulo diz que receberá então a coroa da glória. Ele não olha para os flagelos, ele não olha para os açoites, mas a sua vida de sofrimento já testemunhou vividamente para si mesmo, para a sua consciência, para a sua concepção de vocação do que o aguarda. Ele caminha para o alvo. Nós terminamos aqui. Para concluir, meus irmãos, eu quero só fazer algumas ponderações. A vida da igreja é a vida daqueles que ministram a ela. Inevitavelmente. A vida da igreja é a vida dos seus ministros. É a vida dos seus oficiais. Existe uma unidade vital nessa relação, em que um necessariamente não vive sem o outro, em que um necessariamente precisa do outro para respirar. Se nós olharmos por esse prisma, será concedido a nós a perspectiva espiritual necessária para o bom andamento da igreja e o avanço do reino. A relação, então, de pastor e ovelha deve ser estabelecida por esse prisma. De alguma forma, para conduzir a minha vida, Deus colocou alguém sobre mim. Essa é a relação. Essa nova vida que eu recebi, eu não a conduzo sozinho, mas eu tenho outros instrumentos de graça que me ajudarão nessa condução. Eu quero só ler um pedacinho aqui da Confissão de Fé Batista de 1689. É óbvio que eu não podia terminar sem ler essa confissão, né? Capítulo 26, no parágrafo 10, diz assim, falando sobre os oficiais. O trabalho dos pastores é atender constantemente ao serviço de Cristo, em suas igrejas, no ministério da palavra e oração, com assistência às suas almas, como quem deve prestar contas a Ele. Cabe às igrejas a quem eles ministram, não somente conceder-lhes o devido respeito, mas também repartir com eles de todas as suas boas coisas, de acordo com a sua capacidade. Nós, às vezes, olhamos por um olhar extremamente espiritualizado as palavras que eu já proferi para os irmãos, que o Senhor Jesus
profere na sua primeira menção, primeira e única, ou mais na frente ele fala, sobre a igreja. Mateus capítulo 6, versículo 18. Depois da confissão de Pedro, o Senhor Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essas palavras, elas são impactantes, esperançosas, mas profundamente exortativas. Na maioria das vezes, nós só percebemos essas palavras pelo prisma espiritual, meio que abstrato. Nós não conseguimos vivenciar, nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos fomentar isso. Mas não é assim que acontece. Essas palavras, elas foram cumpridas através das vidas dos próprios santos. O Senhor levanta homens fiéis para a preservação da sã doutrina, para o avanço do reino, e através desses homens as portas do inferno não prevalecem, porque é o próprio Senhor que levanta, nutre, preserva, fortalece, empodera para o bom andamento da obra do Senhor, do avanço do reino. É lapidando homens, é concedendo sofrimento, angústia, profunda dor, que a igreja do Senhor avança. É experimentando doenças que muitos não experimentarão. É experimentando desgastes que muitos não experimentarão. E isso é graça, irmãos. E isso é graça, tanto para aqueles que são lapidados, como para aqueles que recebem os dons dessa lapidação. As portas do inferno não prevalecerão. E o Senhor nos levanta, cada um de nós, como igreja do Senhor, para mostrar esse poder do próprio Cristo em preservação e avanço da igreja. Vamos orar. Nosso Senhor, Deus de profunda graça, misericórdia e amor, nós somos extremamente privilegiados pelo Senhor, por recebermos vida em Cristo Jesus, por não sermos lançados ao nosso próprio entendimento, à nossa própria sorte, mas por sermos pastoreados pelo Supremo Pastor das nossas almas, não de uma forma implícita, não de uma forma abstrata, mas através daqueles que o Senhor levantou e continua levantando ao longo da história, até a volta do Teu Santo Filho para a consumação de tão maravilhosa obra. Que nós possamos, ó Deus, continuar caminhando em fidelidade, em preservação da sã doutrina, para que através de nós o nome do nosso bom pastor seja glorificado, seja exaltado, e que nós possamos perceber a nossa responsabilidade, seja daqueles que respondem à maravilhosa vocação, seja daqueles que contribuem para essa maravilhosa vocação. Em nome de Jesus. Amém.